A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria nós estarmos juntos nesta vigília, por essa manhã que o Senhor proporciona a nós de termos toda essa madrugada de comunhão, de adoração e de ministração da palavra. Por gentileza, abra a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 30, e vamos ler do 15 ao 20. Deuteronômio, capítulo 30, do 15 ao 20. Todos acharam? Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Podeis assentar, obrigado por acompanhar em pé a leitura bíblica. Querida igreja, Moisés já está idoso, é o final da jornada. Antes de descansar no Senhor, o Moisés resolve fazer um discurso de tudo que ele e o povo de Israel havia vivido com Deus, a trajetória, o cuidado de Deus, a maneira como Deus tirou eles do Egito, a lei, os preceitos do Senhor. Moisés propõe então as bênçãos e as maldições. Deus deixa muito claro para o povo dele: se vocês obedecerem a mim e a minha lei, e guardarem os meus estatutos, aí vem as promessas. Vocês serão benditos no campo, benditos na cidade, bendito ao entrar, bendito ao sair. Mas, no texto bíblico do famoso sermão do Jonathan Edwards, ao tempo que desrevelar os vossos pés, então trareis sobre vós, Deus fala para Israel, todas as maldições desse livro. De forma que Deus deixa bem claro e diz assim: eu proponho o caminho da vida e eu proponho o caminho da morte. Escolham. Se vocês escolher vida, eu vou empenhar o meu poder e vou vos abençoar. Se vocês escolherem a morte, eu vou empenhar o meu poder e vou enviar a destruição sobre vocês.
ele vai dar o seguinte conselho: escolha a vida, porque da vossa escolha depende a vossa vida e a longevidade da vida de vocês. O que Deus está dizendo aqui é que Ele já está decidido. O que Ele está propondo é: o meu caráter não vai falhar. Agora, eu só preciso de saber qual é a decisão que vocês vão tomar. A minha está revelada. A minha eu deixei bem claro. E em vossas decisões, eu vou tomar a minha. Isso não acontece somente aqui. Lembra de Josué 24? Josué propõe para o povo, quando ele diz: vê a quem vocês vão servir, ou aos deuses, ou vocês vão servir a Yahvé. E ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Elias também no Carmelo pregou um sermão e falou com o povo: é hora de decidir. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, fique com Baal. Se Yahvé é o Senhor, vamos adorar Yahvé. A Bíblia cobra uma posição do homem em cima das posições que Deus já tomou. A Bíblia cobra uma decisão de você em cima das decisões que Deus já tomou. E eu quero pregar sobre isso essa manhã. Decisões de Deus que exigem decisões da igreja. Em primeiro lugar, Deus já decidiu que vai encher do Espírito Santo quem decidir ser cheio. Guarde isso. Deus já decidiu que vai encher do Espírito Santo quem decidir ser cheio. Eu estive lá nos Estados Unidos, encontrei lá com o pastor Joani, e a minha esposa que está ali, a Pri e a Bela encomendou uma Barbie, e a Pri um creme. Pensa num homem que suou para conseguir a Barbie. Eu pedi o Nemuel para poder me levar onde eu ia encontrar. O creme da Priscila, eu tentei achar até pela internet lá para trazer para ela. E Jesus falou assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. Deus já decidiu que dará o Espírito Santo para quem quiser ser cheio. Oh, aleluia! Eu me lembro de uma experiência lá no bairro Eldorado, em Contagem, que me marcou muito. Eu estava pregando, irmãos, e era congresso das irmãs, e de repente o fogo do Espírito Santo acendeu no meio das irmãs. Eu olhei aquilo e falei: está tendo um mover ali. E quando eu estou chegando no final da mensagem, vem uma irmã até o altar e fala assim: me dá o microfone. Ora, irmão, você está pregando, vem alguém e pede o microfone, você não entrega, a não ser que seja o pastor da igreja. E aí eu fiquei, continuei pregando e não dei. Ela falou pela segunda vez: me dá o microfone. Aí eu virei para o pastor e falei: pode entregar? E ele falou: vai, pode dar. Ele conhecia a irmã e falou: pode entregar o microfone. Ela pegou o microfone no congresso no sábado e falou assim: tem muitos irmãos aqui que não sabem, mas eu estou com câncer. Quinta-feira eu tenho uma cirurgia. E eu estava sentado ali, enquanto o pastor pregava, Deus começou a encher a igreja. Enquanto Deus enchia a igreja, eu não estava sentindo nada. Então eu comecei a conversar com Deus e falar com Ele assim: Senhor, se o Senhor quiser me curar, me cura. Se o Senhor não quiser me curar, não me cura. Senhor, se o Senhor quiser me levar para a eternidade, me leva. Se o Senhor quiser me matar, me mata. Mas uma coisa eu exijo aqui agora: eu quero o que já me foi dado.
eu quero o Espírito Santo sobre a minha vida. E ela falava assim para Deus, diz ela no testemunho, eu falava: Deus, me enche do que foi me dado no Pentecoste. Me enche do que foi me dado. Ah, irmãos de Jesus, que nós, sendo maus, damos boas coisas a nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. Ela contou que começou a queimava literalmente assim no corpo dela, e ela fazia assim, e falou: Jesus, o que é isso? Está queimando. Deus falou para ela: estou te enchendo e te curando. E ela foi batizada com o Espírito Santo. Deus já decidiu que vai encher quem quiser ser cheio. Escute bem, o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Universidade Metodista Wesleyana, não precisa você ir até lá e nem acontecer no Brasil. Na particularidade você pode viver. Dentro do seu quarto você pode viver. O que está tendo lá? Quebrantamento. Dá para ter dentro do quarto. O que está tendo lá? Confissão. Dá para ter dentro do quarto. O que está tendo lá? Arrependimento. Dá para ter dentro do quarto. Você não precisa esperar avivamento coletivo para mudar a sua realidade. Deus já decidiu que se alguém quiser ficar cheio, Ele vai encher. Que se alguém quiser avivamento, Ele vai avivar. Deus já decidiu que se alguém quiser experimentar poder do Espírito, Ele vai entregar. Isso me encanta. Foi quando Jesus, e eu conto isso muito pregando, foi quando Jesus contou a parábola dos 3 amigos. Lembra disso? Qual é o seu nome, querido? Wagner. O Wagner é meu amigo. E o pastor Adriano é meu amigo. Foi Jesus que contou. E o pastor Adriano chega na minha casa à meia-noite e me pega de surpresa, tipo eu chegando hoje na casa do pastor Joani. E aí quando ele chega, eu lembro que o Wagner tem pão em casa. E de Jesus que eu vou na casa do Wagner, bato na porta: ô Wagner, meia-noite, e acabou de chegar um amigo na minha casa, e eu não tenho pão, você poderia me dar pão? De Jesus que o Wagner levanta e fala assim: não incomoda, Josué, são meia-noite e eu não vou te dar pão. Ele então fecha a porta, eu bato na porta e falo: ô Wagner, é melhor você me dar pão. Eu vim buscar pão e eu vou levar pão para o meu amigo que chegou lá em casa. Ele abre a porta nas palavras de Jesus: as ovelhinhas já dormem, a minha esposa dorme, minhas crianças dormem, e eu não vou te dar pão, não incomodes mais. Quando ele fecha a porta, eu chuto a porta: Wagner, é melhor você me dar pão, senão ninguém vai dormir essa noite. Eu vim buscar pão e eu sei que você tem pão em casa, e me dê pão. E ele abre a porta e fala: Josué, você precisa ter educação, não vou te dar pão e não incomodes mais, vai embora. Quando ele fecha a porta, eu esmurro e eu grito: vizinhança, hoje ninguém dorme. Eu vim buscar pão e o Wagner tem pão e não quer me dar pão, mas só sai daqui com pão. De Jesus que ele abre a porta e entrega o pão. Não considerou a amizade, mas de tanto eu importunar, ele entrega. É a única vez no Novo Testamento que aparece a palavra importunar, do latim importunar, que significa aquele que não tem vergonha de pedir de novo. Aí Jesus aplicou e falou assim: portanto, pedir e ser-vos-á dado, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e para aquele que bate, se abre. Foi aí que ele falou: o vosso Pai dará o Espírito Santo. Vira o importunador, alguém que não tem vergonha de pedir de novo. Se acabar essa vigília e não tiver te enchido ainda, vai para casa: me enche, Jesus, me enche. De repente o senhor não entendeu durante a vigília que eu quero ficar cheio? Então me enche. Se ele não te encher no caminho para casa, quando você deitar até pegar no sono, me enche, Deus, me enche, Deus, me enche. Quando acordar pela manhã, antes do café, me enche, Deus, me enche. O importunador não tem vergonha de pedir de novo, ele quer ser cheio.
E ele só para quando Deus derramar do Espírito Santo sobre ele. Deus já decidiu que não vai negar o Espírito Santo a quem quiser. Você já decidiu que vai ser cheio. Deus já decidiu que quem buscar o Espírito Santo, Ele vai derramar. Você já decidiu que vai buscar. Deus já decidiu que se a igreja quiser, Ele enche. Só falta a gente decidir. Eu quero, Deus, me enche do Teu Espírito Santo. Você lembra da história do Billy Graham? Eu tenho tanto o filme da vida dele, quanto o livro da biografia dele. Ele estava caminhando numa fazenda com o irmão dele. E quando ele virou para o irmão, ainda criança, e falou: qual é o homem que Deus vai usar poderosamente para sacudir o mundo pregando? O irmão dele falou: eu não sei qual é o homem, mas eu sei o que ele tem. Ele será cheio do Espírito Santo. Ele ajoelhou no campo, numa fazenda, ele ajoelhou na hora e falou para o irmão dele: esse homem sou eu. Ora aqui por mim. Oh, aleluia. Eu não sei quem é a próxima que Deus vai levantar, mas eu sei o que ela vai ter. Eu não sei qual é o próximo pregador que Deus vai levantar nesta nação, mas eu sei o que ele vai carregar. Está disponível. Pode ser você. Pode ser você. Deus quer te encher. 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 Deus quer nos encher. Deus quer nos encher do Espírito Santo. Eu quero o que me foi dado. Talvez devesse ser o nosso clamor na manhã desse dia. Eu quero o que foi derramado sobre nós no Pentecoste. Eu quero porção dobrada do Espírito Santo. Eu quero graça. Me enche, me enche, me enche. Nunca se pode colocar Deus contra a parede. Nunca se pode. O Edir Macedo falou assim: se você deu o dízimo, então Deus é obrigado a fazer. Não é. Nunca se pode colocar Deus contra a parede. Ele é Senhor, nós somos criatura. Mas em duas situações você pode colocar Deus contra a parede. Primeira situação, quanto à sua salvação, você pode dizer para Ele, como Davi no Salmo 25: Tu és o meu Salvador, então me mostra os teus caminhos. Ele está interessado em te salvar. Pode colocar Ele contra a parede. Diga para Ele: Tu está me salvando, me mostra teu caminho. Tu és o meu Salvador, me mostra a tua verdade. Tu és o meu Salvador, me mostra onde eu estou errando. Tu és o meu Salvador, não me deixe sem conhecer as tuas veredas. Segunda situação que você pode colocar Deus contra a parede: eu quero o que me foi dado. O Senhor mandou no Pentecoste e falou que nós não ia ficar órfãos. O Senhor falou que Ele ia habitar em nós, estaria em nós. Eu quero o que me foi dado, me enche do Espírito Santo. Eu quero o que me foi dado, me enche do Espírito Santo. Eu quero o que me foi dado, me enche do Espírito Santo. Deus já decidiu nos encher. Você já decidiu ficar cheio? Segundo, Deus já decidiu nas Escrituras que vai ouvir oração. Só falta a gente decidir orar. Oh, aleluia. Deus já decidiu nas Escrituras que vai ouvir a sua oração. Foi Ele que falou assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Foi Ele que falou assim: vai, entra no seu quarto, fecha a tua porta por detrás de si, e ora ao teu pai que está em secreto, e Ele que tudo vê te recompensará. Foi Ele que falou assim: tudo o que pedir na oração crendo, recebereis. Foi Ele que falou assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou para não chover, e 3 anos e meio não choveu, e orou para chover, e choveu. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Foi Ele que falou assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se
se orar e humilhar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e descerei e perdoarei a vossa terra e sararei de todas as enfermidades. É interessante esse texto que ele falou assim: se o meu povo orar. Sabe o que ele está dizendo? Pode ser que o povo ore ou não, mas na hora de responder ele não fala se eu ouvir, ele fala assim: eu ouvirei. Se meu povo vai orar é com eles, mas eu estou decidido que se orar, eu ouvirei. Deus já decidiu que vai ouvir oração. Deus já decidiu que vai ouvir clamor. Outro dia eu estava lendo a história de John Wesley. E aí o John Wesley morre aos 82 anos de idade. Um repórter inglês resolve fazer um livro da vida de John Wesley. Quando ele está na cama enfermo, o repórter leva o que conseguiu juntar da vida dele. O que ele andou a cavalo, dá 8 vezes a circunferência do Brasil. Teve um dia que ele estava pregando numa cruzada e não pôde contar as pessoas de tanta gente. Aí contou os cavalos que levou as pessoas, e tinha 3.000 cavalos. Teve um dia que tinha um mês que ninguém batia em John Wesley, xingava John Wesley. E ele falou assim, olhando para o céu: oh Deus, hoje está fazendo 30 dias que ninguém me xinga. E quando ele acabou de falar, um tijolo voou assim. Pensa no homem que Deus usou. E o repórter encantado, ele deixou 15.000 sermões escritos. Por 45 anos, ele pregou o primeiro sermão 5 horas da manhã. Os mineiros que trabalhavam em mina, passavam na capela, ouvia John Wesley e depois ia trabalhar. Ele levantava 3, orava de 3 às 4, de 4 às 5 preparava o sermão, e 5 horas pregava de 5 às 6. Mais de 500.000 pessoas aceitaram a Cristo por causa da pregação de John Wesley. Tem uma cidade na Inglaterra que até hoje não tem bar. E um homem passou a cidade querendo um bar para beber uma pinga, uma cachaça. E quando ele atravessa a cidade e não consegue, quando ele está saindo de tardezinha, ele fala com um ancião sentado: ô moço, que cidade é essa que a gente não acha um bar para beber uma pinga? E o moço responde: há mais de 100 anos passou um pregador aqui por nome de John Wesley e nunca mais teve bar nesta cidade. O repórter fala para ele: qual que é o segredo? Qual que é o segredo? E ele responde: eu orei pela manhã, Deus fez durante o dia. Deus já decidiu. Oh, aleluia. Deus já decidiu que vai responder oração de mulher que ora, de moça que ora, de jovem que ora. Decida orar. Decida orar. Invista tempo com Deus. Relacione com Deus. No Salmo 4, Davi fala assim: pela manhã, Senhor. Ele é um rei. Ele está dizendo que ele vai fazer a cada manhã. Pensa o rei Davi: pela manhã o Senhor vai ouvir o meu gemido, e pela manhã o Senhor vai me ver clamando, e pela manhã o Senhor escutará a minha oração. Sabe o que Davi está dizendo? Não vai ser corrido, não vai ser nada apressado. Pela manhã eu vou tirar um tempo contigo até eu gemer. Pela manhã meu clamor vai subir. Pela manhã o Senhor vai ver eu gemendo. Nós estamos levantando o dia e já partimos para a batalha e não paramos para falar com Deus. Cultive vida de oração, porque Deus já decidiu nas Escrituras que vai responder oração. Oh, aleluia, quem acredita nisso? Bendito seja o Deus de Israel. Ele já decidiu que vai responder nossa oração. Só falta a gente decidir orar, irmão. Só falta a gente decidir orar. E é tempo de orar. É tempo de buscar a face de Deus. É tempo de colocar os joelhos no chão e clamar. É tempo de disciplina sólida para ficar de pé
nesse mundo tão difícil que quer destruir a nossa fé, Deus decidiu que quando você orar, Ele vai descer. Só falta você decidir orar. Deus decidiu que quando nós orarmos, o lugar treme. Só falta a gente decidir orar. Deus já decidiu que quando a gente orar, a graça vem, o sobrenatural acontece, o Espírito flui. Deus já decidiu que quando a gente ora, o poder dele desce onde tem alguém orando. Deus já decidiu que vai responder a oração. Decida que você vai orar. 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 Oh, aleluia. Terceiro, Deus já decidiu que vai honrar os generosos. Só falta a gente decidir ser generoso. Ele já decidiu. Ele falou assim: a alma generosa engordará. Sabe o que ele decidiu nas Escrituras? Honra-me com as tuas primícias, eu decido encher teus celeiros. Sabe o que ele decidiu nas Escrituras? Semeia, eu vou multiplicar a tua sementeira. Quando ele fala multiplicar a sementeira, ele está dizendo o seguinte: eu estou de olho no que você gosta de semear. Aí eu vou multiplicar a tua capacidade de semear. Um dos maiores exemplos que tem no Brasil é a Damares. Eu já estive com a Damares em congresso da família, lá em Itabira. Ela era ministra, agora é senadora. Pensa numa mulher que passava de escola em escola, grupo em grupo, igreja, e lutando pelas crianças, orientando os pais. Mais de 20 anos nessa luta. Deus olhou e falou: é aí que você gosta de semear? Então eu vou te tornar ministro dessa nação. Para você fazer o que você gosta em amplitude maior. É o Deus que multiplica a sementeira. Deus já decidiu: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, diz o Senhor dos Exércitos, e depois fazei prova de mim, se eu não abrir a janela do céu e derramar uma bênção tal que venha a maior abastança. Deus já decidiu que vai honrar os generosos. Só falta nós decidirmos ser generosos. Ontem um amigo me ligou, o Hugo, evangelista, lá em Belo Horizonte. E ele falou assim: Josué, se a gente pudesse colocar na cabeça de cada crente que Deus honra os generosos. E eu falei: por que você está falando isso, Hugo? Ele trabalha como, ele reforma aquelas cadeiras antigas de palha. E então, uma irmã, com a criancinha muito doente, a esposa do pastor Marconi, precisava comprar remédios para a criança. 5 mil reais os remédios. Ela fez lá uma rifa de um negócio, eu não sei o que se trata, mas cada irmão ajudava com 5 reais e ia sortear. E o coração do Hugo ficou esmagado. Ele ligou e falou assim: manda aí, eu quero 150 rifas. E quando ele comprou as 150 rifas, pagou os 750 reais para ajudar a comprar o remédio. E foi trabalhar com as cadeiras. E ele falou assim: ô Josué, geralmente eu preciso de uns 10 dias de trabalho para fazer 6 mil reais de lucro. E eu sentei no Belvedere e com 3 horas sentada, eu fiz 6 mil reais de lucro. Ele falou: Deus me deu em 3 horas o que demora 10 dias. Porque eu comprei 150 rifas para ajudar a comprar um remédio. Deus já decidiu que vai honrar os generosos. Oh, aleluia. Como que você pode adorar um Deus tão grande assim e ser mesquinho? Quando chegar no final do mês, está chegando, pergunte assim para você mesmo: do que Deus me deu esse mês, eu abençoei quem? Do que Deus me deu em fevereiro, eu abençoei a minha igreja. Eu abençoei pessoas que passaram pela minha vida no mês. Eu lembrei do missionário. Deus já decidiu que vai multiplicar a sementeira.
Ele falou assim: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Esse é um provérbio de Salomão em Eclesiastes. E é origem egípcia. Lá no Alto Egito, quando dava a enchente do Nilo, eles pegavam um cesto cheio de semente e lançava semente dentro do rio. Muitos balaios cheios de semente lançava. O rio transbordando, o Nilo transbordando. Quando o rio transborda, ele traz muito fertilizante. Mistura aquilo na terra e tudo que joga para fora. E quando voltava o leito do rio, passava alguns dias, começava a brotar a semente. É daí que os egípcios criaram: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Deus então inspira Salomão como um provérbio de decisão que Deus já tem. Se você lançar o pão, depois de muitos dias você acha. Lá em São José dos Campos, 45 quilômetros de São José, tem a cidade de Jambeiro. 17 irmãos para fazer teologia. Eu era o coordenador teológico do ministério. E então eu convidei os professores, 6 professores. Falei para eles: nós temos 17 irmãos. É Jambeiro, 45 quilômetros. Os irmãos trabalham em caldeiraria. Só podem fazer teologia domingo à tarde. E aí, eu preciso que um de vocês, todo domingo, o pastor de Jambeiro conseguiu uma sala de aula na escola municipal. Vai lá e dê teologia das 14 às 17. Oi, irmãos. Um falou: não posso, pastor. Domingo é difícil, pastor. Ninguém poderia. Dos 6, nenhum pôde. Eu falei: tá bom, eu vou. Não vou deixar os irmãos sem teologia. E aí comecei. Saía da escola dominical, almoçava correndo e para Jambeiro. Dava aula de 2 às 5, voltava correndo, porque o culto era 18 horas na sede. Todo domingo. Veio a crise da Petrobras. Aquela vez do impeachment da Dilma. As caldeirarias fecharam. A classe de 17 caiu para 7. Uma irmã veio dizer para mim: pastor Josué, eu vou parar o curso. Por quê? Porque eu trabalhava dando faxina numa casa para pagar o curso. E a família me dispensou. Eu falei: não, você vai continuar, eu vou pagar seu curso. Os irmãos em crise, dificuldade financeira, cada um pagava R$70. Eu ganhava 20 por aluno. Ficou só mais 6 pagando. Eu tirei meus R$20, tirei minha comissão e deixava para eles só pagar 50. E fui com 7 alunos. Uma que eu doava e 6 que pagava só a porcentagem da escola e não a minha. Tinha um pedágio para ir e um pedágio para voltar. Eu ia com a minha gasolina, pagava o pedágio, não ganhava nada. Eu queria ver os 7 irmãos formando. O tempo passa, eu venho para Belo Horizonte. Deus me dá um seminário teológico com 100 alunos. Lança o teu pão sobre as águas. Oh, aleluia. Depois de muitos dias o acharás. Decida ser generoso. Porque Deus já decidiu nas Escrituras que a alma generosa engordará, significa ficará farta. Em nome de Jesus Cristo, escute o que eu estou pregando nesta vigília. Porque Deus falou assim através de Moisés: eu estou propondo vida e longevidade. Vê o que vocês vão escolher. Ele decidiu, irmãos, encher quem quer ficar cheio. Ele decidiu responder a oração. E ele decidiu honrar generosos. Escuta bem, ele continua o mesmo. Se nós não estamos cheios, culpa nossa. Se nós não estamos vendo resposta de oração, não estamos orando. E se não está cumprindo, está faltando generosidade em nossa. Deus não falha. Quarto, Deus já decidiu que homens e mulheres arrependidos Ele não vai desprezar. Oh, aleluia. Eu me lembro, irmão, eu gosto de como está pregando. Eu me lembro no dia que
eu fui batizado com o Espírito Santo. Era congresso de jovens. Eu fui para o monte, passei o dia no monte. No domingo de manhã, Jesus não me batizou na manhã de avivamento. Eu passei a tarde clamando em casa. No domingo à noite, Jesus me batizou. Mas eu tinha um amigo por nome de Heloísio. Heloísio estava perdido, totalmente perdido. O apelido dele é Louca. Estava no mundo, prostituindo, bebendo, fazendo tudo que não devia. E no domingo, sabe aqueles crentes, né, desviados que aparecem no dia do congresso, no último dia? Aí o Heloísio aparece lá no domingão. Quando o pastor chama para frente, eu fui, Jesus me batizou. Quando eu dei por conta, quem está pulando do meu lado, batizado com o Espírito Santo? O Heloísio. Eu olhei assim e falei, não acredito. Jesus batizou o Louca. E aí no outro dia nós dois trabalhando juntos. Eu falei, Louca, eu fui para o monte, eu passei o sábado em jejum, eu orei domingo de manhã, Deus me batizou. E você? O que você fez para receber? Ele falou, Josué, eu estava lá em pé vendo aquele mover, e eu estava lá atrás de braço cruzado. Eu comecei assim, Deus, me perdoa. Se o Senhor tem um plano na minha vida, eu me arrependo agora. Dizer que é como se um anjo desse um tapa nas costas dele. Quando ele viu ele está entrando assim, eu quero ser batizado, eu quero. Jesus batizou. Deus já decidiu que um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Deus já decidiu nos curar, só falta a gente se arrepender. Deus já decidiu que se a gente se arrepender, Ele desce e sara, Ele desce e nos cura. Deus já decidiu. É interessante isso nas Escrituras, irmãos, porque Jesus sempre, quando ele está lá na casa de Mateus, começou a crítica. Ah lá teu mestre, olha com quem teu mestre está sentado, olha com quem teu mestre. Ele falou assim, eu vim para os doentes. É como se ele estivesse dizendo, quem faz oncologia, trabalha com quem está com câncer. Cardiologista, com quem está com doença no coração. Se eu sou o cordeiro que tira o pecado no mundo, então eu sento com o pecador. Vocês não estão entendendo por causa disso. Deus já decidiu que se nós arrependermos, Ele desce e nos sara. Você quer um homem pior que Acabe, irmão? Pensa no imprestável do Acabe. Por fim, Deus falou com Elias que ia punir ele. Não é que o Acabe começou a dormir na esteira, no chão, parou de dormir na cama e passou a dormir no chão, se humilhando diante de Deus. Deus falou com Elias, você viu meu servo Acabe? Está se humilhando diante de mim. Vai lá e fala para ele que o mal que eu vou trazer não vai ser nos dias dele, vai ser depois. Deus já decidiu que se Acabe se humilhar, Ele adia a ira. Como alaga chorei. Oh, aleluia. Malabaia shuri que mini res. Te manduri que analabaia shuri que ni res. Como nós estamos precisando disso, mendigue que aneliaias tu. Oh, aleluia, decida se arrepender, porque Deus vem sobre você. Agora lá em Teoflotone aconteceu um negócio estrondoso. Quando eu estou chegando aqui, irmãos, 15 para meia-noite, pastor Marciano mandou mensagem, Josué, o povo está dentro do ginásio até agora. E Deus está derramando do Espírito Santo. Mas uma moça veio aceitar Jesus, e quando ela veio, ela ficou possessa. Aí expulsaram o demônio dela, e começaram a orar por ela. Ela aceitou Jesus, foi liberta e foi batizada com o Espírito Santo. Oh, Ramalabaia Shuri que me doai. Pastor Marciano veio até mim, Jesus libertou e batizou com o Espírito Santo. Que eu estou olhando, ela está pulando e falando em línguas. Oh, Malai, Deus já decidiu, remande libias, que pode entrar possesso, mas se arrepender, Ele dá um banho na graça. Ele batiza com o Espírito Santo.
Orai, la mão de Kenele. Você não é o ponto fraco de Deus, como diz um coach neste país, mas Deus tem um ponto fraco, um coração quebrantado e contrito. Ele não despreza. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, aleluia. Sabe que nós estamos precisando, irmão? De entender a parábola do filho pródigo. Todo mundo condena, né, o filho que foi gastar as coisas. Você sabe que aquela parábola tem um sentido que nós muitas das vezes não percebemos. Que a gente pega o filho mais novo. Foi desperdiçar. Está desviado. Não. É como se o filho mais novo fosse da esquerda e o filho mais velho é da direita. É o conservador, é o que é fiel, é o que é dizimista, é o que é crente. Um está perdido, porque virou as costas para o pai e abandonou o pai e foi gastar a herança. E o outro está perdido lá de dentro, porque confia no orgulho espiritual dele. Sabe o que o pai fez? Saiu do lado de fora e buscou os dois. Foi o amor do pai que correu e resgatou o filho que voltava. Foi o amor do pai que foi lá fora e falou para o filho que não queria entrar: vem, meu filho, porque ele estava perdido. Foi o amor do pai que falou para ele: eu tenho tudo, só que você não desfruta, você não relaciona. Sabe o que o pai estava dizendo para ele? Do que adianta você ter um currículo até bom, mas você não desfruta. E quando eu restauro você pega seu currículo e joga. Quando eu restauro você pega seu tempo de casa e joga. Sabe o que a parábola está nos ensinando? Que tanto o certinho tem que se arrepender quanto o que se perdeu. Tanto a esquerda quanto a direita. Tanto o conservador quanto aquele que foi prostituir com meretriz. Sabe o que está nos ensinando? Nós precisamos do amor do Pai. Oh, aleluia. Deus já decidiu, Ramalabaiachô, que quando a gente se arrepender, Ele vai descer e vai nos sarar. E agora permita-me, Deus já decidiu que vai salvar pela loucura da pregação. Irmão, com todo respeito, eu não quero ofender ninguém, me entenda, mas eu tenho visto lá em Belo Horizonte uns métodos de evangelismo assim, sabe, irmão, cartazinho. Jesus te ama. Que bom, vamos dizer para as pessoas que Jesus ama elas. Outro dia eu vi uma igreja colocando balão com bombom e um Jesus te ama nos portões de cada casa. Legal, vamos colocar o balão com bombom. Mas escuta, irmão, Deus já decidiu nas Escrituras que vai salvar o homem pela loucura da pregação. É parar e pregar o evangelho. Só falta a gente decidir pregar. Mas Deus já decidiu que se a gente pregar, Ele vai salvar. Eu comecei um projeto lá, chama Casa de Bênçãos. Aí durante 7 semanas a gente vai na casa, não pode passar de 20 minutos. Canta 2 hinos, prega uma mensagem e ora abençoando a casa. Mas tem que ser 7 semanas. Aí eu falei para os irmãos: quando alguém lamentar da vida, falar que está difícil, falar que está com problema, responda assim: a igreja tem um projeto Casa de Bênção, você quer? E a irmã Andresa faz unha, está fazendo unha da dona Cátia. A dona Cátia: eu estou com medo de fazer um exame, a vida está difícil, eu estou com depressão, eu tenho um pânico. A Andresa: a nossa igreja tem um projeto que chama Casa de Bênção, se você quiser, é 7 cultos na sua casa. Ela falou: eu quero. Católica nunca tinha colocado o pé numa igreja evangélica. Aí entramos lá. Canta Quero que Valorize. Bom estarmos aqui. Lê no Salmo 23. Ora abençoando e vai embora. Mas vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E ela: olha, na última vez eu vou preparar um café para vocês. Ela tinha um pânico. Nunca na vida tinha ido no dentista sozinha. No dia que ela tinha dentista, o marido tinha que faltar de serviço e levar ela.
Aí ele ia arrancar 2 sisos. O marido, amanhã eu tenho que te levar. Ela falou, precisa não. Ela foi no dentista e diz ela que ela sentou lá, parecia que ela estava num jardim batendo um papo. Vocês têm um negócio diferente, ela falou. Vocês trouxeram paz para esse lugar. Oh, aleluia. Aí um domingo desse à tarde ela entrou e falou assim, estou com uma saudade de vocês, eu vou passar e ir lá na igreja de vocês. Então eu estou orando de manhã e na avenida tem um monte de comércio. Eu estou assim, Deus, eu quero entrar nessas empresas aqui, fazer empresa de bênção. E tem o Caio, sabe, dono do autotrato fofão. Ele dá aqueles autotratos no carro, pula em carro. E o Caio xinga o dia inteiro, xinga palavrão, parece um demônio atormentando o Caio. Eu falei, Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer na empresa do Caio. Quando eu disse que eu estou atravessando a rua, ele, ô pastor, você tem um tempinho? Eu falei, tenho sim. Pastor, tem um primo meu que morreu tem 1 ano. E eu sonho que ele está sentado na minha cama olhando para mim. Eu sonho que ele está na janela. Será que ele quer me falar alguma coisa? Eu falei, não, é os demônios. Você está sendo perturbado. Mas eu tenho um projeto empresa de bênção. Se você quiser, eu vou vir aqui 7 semanas, vou fazer 7 cultos nessa empresa sua. Aí comecei a fazer. E fui o primeiro, fui o segundo, fui o terceiro, fiz 7 cultos lá dentro. O Caio parou de xingar. A mulher que mora em frente, Dona Miriam, foi falar com ele, você está mansinho, o que aconteceu, Caio? Você não está xingando mais? Ele falou assim, o pastor fez culto aqui. Deus já decidiu que vai salvar, Lamanaquiaçou. Pela pregação do evangelho. Só falta a gente decidir pregar o evangelho. Oh, mãe, lembra de que libiuísse, me diria que o idiribiuídique. Ai. Oh, aleluia. Permita, igreja. Lord Jones conta uma experiência que me marcou demais. Imagine que o médico avisa que nós estamos com câncer, que eu estou com câncer. E aí o médico diz, você tem 90 dias. Então, eu falo com ele, médico, não tem cura? Ele, não, você vai morrer dentro de 90 dias. Mas você sabe me indicar um hospital no mundo para eu tentar tratamento? Ele diz, não tem. Mas eu ouvi dizer que em Nova York, os médicos da universidade estão começando a pesquisa. E eu pego as minhas economias, vou para Nova York, quando eu chego lá, os médicos dizem, começamos, mas não tem cura. E eu desesperado, me ajuda, me indica um médico. E ele diz, vai para o Japão, no hospital em Tóquio. Tem médicos investigando esse câncer há mais tempo. De repente tem a cura e eu vou para Tóquio. E quando eu chego em Tóquio, os médicos não têm a cura. Mas eles me dizem que lá na Índia, na universidade, tem professores investigando e talvez tenha a cura. E eu vou para a Índia e não tem a cura. Então eu vou rodando o mundo e eles me mandam para a Alemanha e também não tem a cura. E já passou 60 dias e eu estou magro, já perdi 50 quilos, estou perto de morrer. E aí vem alguém e diz assim, eu ouvi dizer, ô Josué, que lá no Timor-Leste, em cima de um monte, tem um curandeiro. E ele tem um chá. E o chá dele cura desse câncer. Eu estou magrinho, reúno forças, pego dinheiro emprestado. E vou lá para o Timor-Leste. Pago servos para me carregar, porque eu não consigo subir o monte. E quando lá chego, encontro com um curandeiro e ele me dá um chá. E ele fala para mim, toma 3 vezes por dia durante 21 dias. E você vai melhorar. Eu venho para casa e começo a tomar o chá. E o chá mata o câncer. E eu começo a engordar. E dá o dia de eu morrer e eu estou saudável. Eu saio para comprar um pão na padaria cheio de vida. E um homem magrinho está deitado no chão e ele fala, me dá pão, moço. Eu vou lá e pego o pão e quando eu vou entregar para ele, eu falo para ele, o que você tem, moço? Por que você está tão magro? E ele fala, eu tenho tal câncer. É o mesmo câncer que eu tinha. Eu falo para ele do curandeiro ou não? Eu falo para ele do chá ou não? Se você for curado de câncer, você compartilha o remédio ou não? Aí Jesus te perdoou. E o câncer era o câncer do pecado. Vai negar a receita? Deus já decidiu que vai salvar o outro enquanto você prega.
Ele fala assim: pastor, não sei salvar a gente. Você não sabe mesmo não, porque você não salva. Você só fala assim: Jesus quer mudar a sua história. Jesus morreu por você. É a simplicidade do evangelho. Tem uma moça lá que chama Ponte do Franco. Eu falei: ô Márcio, quero fazer 7 cultos aqui no Ponte do Franco. Antes de você abrir, a gente chega 15 minutos. Tá bom, quinta-feira a gente começa. Fizemos já 2 cultos. Aí na sexta-feira ela falou assim: sua oração está tendo efeito. Eu falei: por quê? Ela: tinha 8 anos que eu não conversava com o pai do meu filho. Voltamos a conversar ontem. E ele está vindo fazer um investimento na loja, porque precisa melhorar aqui. Aí no outro dia: e aí, Marcela, vem cá para você ver. A loja cheia de queijo, de linguiça, de produto para feijoada, de mel. 8 anos que não falava com o homem. Ele voltou a falar com ela e fez um investimento na loja dela. Aí eu falei com ela: você está pensando que é Deus cuidando da sua loja, né? Isso aqui é porque Deus está te chamando para o evangelho. Fui lá fazer o 3º caso de bênção e cantei, eu e um irmão: olhai para o Cordeiro de Deus. O evangelho é simples. Eu não sou muito bom de cantar não, mas se virei lá e cantei: olhai para o Cordeiro de Deus. Depois virei: ô Márcia, quando você ficar angustiada, olha para o Cordeiro de Deus. Ô Márcia, quando você estiver triste, olha para o Cordeiro de Deus. Ô Márcio, no dia que não tiver ninguém comprando frango aqui, olha para o Cordeiro de Deus. Ô Márcio, na hora da morte você precisa de olhar para o Cordeiro de Deus. Ô Márcio, você precisa entregar a sua vida para o Cordeiro de Deus, viu, Márcio? O evangelho muda. Oh, aleluia. Deus já decidiu que vai salvar pela loucura da pregação. Só falta a gente decidir que vai pregar. O que você vai fazer com as decisões de Deus? O que você vai fazer com as decisões de Deus? Deus decidiu que se você orar, Ele responde. Está aqui. Deus decidiu que se você for generoso, Ele te honra. Está aqui. Deus decidiu que se você pregar, Ele salva. Está aqui. Deus decidiu que se arrepender, Ele restaura. Ele vem com misericórdia. Está aqui. Deus decidiu que se quiser ficar cheio, Ele vai encher. Está aqui. O que você decide no final dessa vigília? O que você decide no final da vigília? Vai viver a mesma vidinha ou você decide ser cheio? Oh, vai viver a mesma vidinha ou você decide: eu vou orar e orar muito, porque eu descobri na palavra que Deus decidiu que vai ouvir as minhas orações. Eu vou me arrepender, porque eu descobri na palavra que quando eu me arrependo, Deus vem e me sara. Eu vou pregar o evangelho, porque Deus já decidiu que enquanto eu prego, Ele salva. Deus já decidiu. O que você decide nessa manhã? Está dando 5 horas da manhã. Deus já decidiu que vai abençoar o generoso. O que você decide essa manhã? Que eu me diria que abriu a Sibiu e que piu e desnei de ti que o bless. É tempo de decidir pelas decisões de Deus. É tempo de pautar a nossa vida em cima daquilo que Deus já decidiu. Para nós darmos um salto no nosso cristianismo. Para nós darmos um salto na nossa fé. Para nós darmos um salto na nossa vida cristã. Se Deus já decidiu, Ele está aguardando você decidir. Decida hoje em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ah, irmão, já oraram aqui hoje, já ministraram. Mas tenha paciência, é vigília. Como diz, me falaram que o pastor Adriano falou: é vigília, então aguenta. Entenda. Quem decide ser generoso? Porque Deus já decidiu que vai honrar o generoso. Quem decide dedicar a oração? Porque Deus já decidiu que vai ouvir. Quem decide pregar o evangelho? Porque Deus decidiu que vai salvar enquanto você prega. Quem decide se arrepender sempre? Porque Deus já decidiu que vai restaurar, perdoar e manifestar misericórdia. Quem decide ser cheio? Porque Deus já decidiu que não vai negar o Espírito Santo.
para quem pedir. Oh, aleluia. É uma questão de você decidir. Deus já está decidido. Em março, eu estava com a minha esposa lá no sul de Minas, Santa Rita do Sapucaí. O missionário estava indo para a Itália. Aí eu abracei o missionário e falei assim: conta comigo, R$1.000 todo dia 15. Isso era 7 de março. Aí entrei no carro, vindo embora. A Branca está assim: ô Josué, eu escutei bem? Você falou com o missionário Isaías que nós vamos dar R$1.000 todo dia 15? Falei: Branca, nós vamos abençoar eles. Onde você tirou que nós temos condições de dar R$1.000 todo dia 15? Aí eu falei: calma, Branca, eu vou conversar com os alunos do seminário, eles vão me ajudar, e aí eu vou abençoar. Então você tinha que dizer para ele: eu vou conversar, vou levantar uma oferta, o que entrar eu te dou. Você não poderia assumir R$1.000, Josué. Nós não estamos podendo. E aí, irmão, zelo dela. E eu fui dirigindo: Jesus, traz ela para o meu lado agora. Mas Deus já decidiu que vai honrar os generosos. Aí eu lancei no grupo do WhatsApp para os alunos: gente, eu adotei um missionário. E ele chorou, sabe? Ele me abraçou e chorou, porque ele comprou as passagens para a Itália dele e da esposa de 3 filhos, no cartão da tia. E deu 987 por mês. E tinha que pagar todo dia 17. E eu falei com ele: dia 15 eu te dou 1.000. Ele então chorou, que ele estava preocupado como é que ele ia pagar todo dia 17 os R$1.000. Eu falei: todo dia 15 R$1.000. E aí eu falei com os alunos, e um lá transferiu R$50, um outro transferiu 80, e eu tive que entrar com o resto. Aí a Branca: está vendo? Se você tivesse me ouvido. Quando foi no outro dia, um aluno por nome de Lucas: Josué, eu estou com dinheiro parado aqui, é para missões. Você falou daquele projeto, e fez um Pix de 318. De 618, uma aluna chamada Fernanda fez um Pix de 200. Eu sei que no final, para eu chegar nos 1.000, eu entrei com R$52. Eu falei: então, mês que vem eu vou mandar 1.000 para Elisama também. Aí foi 1.000 para Elisama no outro mês e 1.000 para Isaías. Desde então tem sido 1.000 para Elisama, 1.000 para Isaías. Aí eu fiquei sabendo a necessidade lá em Pedra Azul, e mandando R$200 por mês para construir um departamento infantil e ajudar na construção. E lá em Queluzito, mandando R$500 para um obreiro que precisa. O negócio já está virando uma rede de sustentação. Deus já decidiu. Você já decidiu? Tem gente decidindo aqui nessa manhã. Tem gente decidindo por Amalabaiachuricles. Pela generosidade, tem gente decidindo por ser cheio. Deus já decidiu que vai te honrar, que vai te encher. Oh, aleluia, fecha os teus olhos. Irmãos, sem forçar nada, antes de orar, sem forçar nada. Dentro desses aspectos que eu preguei, Deus já decidiu que vai encher quem decidir ser cheio. Deus já decidiu que vai responder a oração de quem decidir orar. Deus já decidiu que vai honrar a alma generosa. Deus já decidiu que vai restaurar quem se arrepender. Oh, aleluia. Você decide algumas coisas dessa hoje? Tem algo na sua vida que você está decidindo essa manhã? E você vai colher a decisão de Deus. É isso mesmo. Decida. Irmão, é uma coisa que certamente é Deus, porque eu jamais ia fazer. Jamais. Ainda mais no final de uma vigília. Mas decida aqui agora que você vai honrar a Deus com o dízimo. Decida. Viva esse milagre. Que você vai honrar a Deus com as primícias de tudo que Deus te der. Porque Deus já decidiu que vai te prosperar. É barganha, pastor? Não.
faz parte do caráter de Deus honrar o que Ele já decidiu nas Escrituras. Deus está mudando a sua história. Feche teus olhos. Eu não vou chamar aqui à frente para mim não constranger ninguém. Decida aí. E fala com Deus aí agora que você está decidindo. Deus vai fechar essa aliança contigo. E leve para a prática a sua decisão. Eu não ia chamar, mas o pastor já desceu, então agora eu vou chamar. O que você decidiu enquanto Deus falava contigo? Vem mais uma vez no altar nessa vigília. Eu me arrependo, Deus. Decisões de Deus que exigem decisão do servo. Decisões de Deus que exigem decisão dos adoradores. Decisão de Deus que exige decisão da igreja. Ai, oh, aleluia. Oh, aleluia. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós. Vem sobre nós. E onde um filho está decidindo, uma filha está decidindo, ó Deus, que vai cultivar uma vida de oração. O Senhor já decidiu na tua palavra que vai ouvir ele, que vai ouvir ela. Derrama do teu espírito sobre ele e sobre ela. Onde tiver alguém decidindo, eu vou ser generoso com missões, com a tua obra. Onde tiver alguém decidindo, eu vou dizimar, ofertar e abençoar quem passar no meu caminho. Fecha essa aliança com ele e com ela agora, Pai. Porque o Senhor já decidiu na tua palavra, oh, aleluia, que o Senhor vai abrir a janela do céu e vai derramar uma bênção tal. Onde alguém decidiu se arrepender, Deus, e nós não sabemos de quê, mas nós nos arrependemos diante do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor já decidiu que vai restaurar. Vem agora com misericórdia e graça. Vem agora com teu poder. Alguém está decidindo que vai falar do teu amor, e vai falar da tua cruz, e vai falar do teu perdão, porque o Senhor decidiu salvar enquanto Ele fala. Enche ele e enche ela de graça agora, enche do teu Santo Espírito. Oh, remandui que libi raiawes que me di reflueix. E você que decidiu ser cheio, Deus já decidiu te encher. Então peça para Ele: eu quero o que me foi dado, eu quero o que me foi dado. E eu ministro em nome de Jesus Cristo agora sobre a tua vida um enchimento sobrenatural do Espírito Santo. E que Deus vai te revestindo do poder do alto e do fogo do Pentecoste. Reveste, Deus, reveste. E onde o Senhor estiver revestindo, coloca variedade de línguas, coloca do fogo do Pentecoste, coloca do fogo do teu Espírito Santo. Enche. Quem decide ser cheio, recebe agora em nome de Jesus porção dobrada do Espírito Santo sobre a tua vida, e junto com isso dons espirituais, graça, fogo do Pentecoste, unção de Deus na tua vida. Recebe agora um renovo sobrenatural,
Renova, Pai. Renova, Pai. Renova, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com fogo do Pentecoste, a tua igreja. Decisões de Deus, que exige decisões da igreja. Decisões de Deus que exige uma decisão sua. Deus já decidiu, eu honro os que me honram. Vem, Senhor, e abraça essas vidas. Muda, Pai. Muda em nome de Jesus. Teu filho e tua filha que está clamando. E enche da tua graça e do teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podeis assentar. Madui que ai, foi esse que me rei. E madui que lo reis. Ele madui que ne reis. Decida, ramadui que ele rai. Decida, ramadui que ele birros. Decida, decida hoje. Decida hoje. Decida hoje. Porque Deus já decidiu. Deus só está esperando sua decisão. E Ele vai vir com tudo sobre a tua vida. Ele vai vir com tudo sobre a tua vida. Lá no seminário os alunos ficam me perguntando assim: ô Josué, me fala a noite mais linda do teu ministério. Me fala a noite que Deus mais te usou. Me fala a noite que você acha que é inesquecível. Não tem noite inesquecível, não tem noite mais linda. Tem, sabe o quê? Os dias que eu passei a tarde orando. E à noite, Deus visitou a igreja. Sabe por quê? Deus já decidiu que se você orar pelo culto, você clama à tarde, Ele responde de noite. Oh, aleluia. Não tem noite mais brilhante. Tem dia que a gente ora mais e colhe do caráter de Deus no altar. Oh, Deus abençoe, irmãos. A graça de Deus está aqui. O Pai está aqui, o Filho está aqui, o Espírito Santo está aqui, a igreja está aqui, a palavra está aqui. O Deus que já decidiu está aqui. E tem filhos e filhas decidindo também. Nossa vida nunca mais será a mesma. Não é jargão não. Por causa das decisões que você está tomando, nunca mais sua vida será a mesma. Leve com seriedade as decisões que você tomou. Que você vai colher no seu dia a dia o caráter e a presença do teu Deus. Muito obrigado, pastor Joani. Deus abençoe.